Pai, Senhor, igreja. Pai, Senhor, os irmãos estão bem? Glória ao Senhor. Motivo de alegria, mais um domingo, podermos agradecer ao Senhor. Mais um domingo podemos olhar para cada irmão e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Qual é o motivo que te trouxe até esta casa? Qual é o motivo que te trouxe até aqui? Clamar ao Senhor? Ou simplesmente vir à igreja e sentar no banco e passar mais um culto na presença de Deus? Quão bom é estarmos na presença do Senhor e adorarmos a Ele. Amém? Que os irmãos possam abrir as suas Bíblias em Salmos 46. Já li esses versos diversas vezes e o Senhor mandou ler de novo ele. Glória ao Senhor. Aonde a palavra do Senhor nos fala que Ele é o nosso refúgio. Tem alguém precisando de refúgio aqui? Tem alguém precisando de socorro aqui? Eu creio que todos. Então viemos no lugar certo, no lugar que tem o refúgio, no lugar que tem a fortaleza e no lugar que tem o socorro, que é Jesus Cristo. É o único que pode fazer por mim e por você. É o único que pode tirar a dor, a minha e a tua. É o único que pode nos consolar no momento de luto. É o único que pode tirar a nossa angústia. Louvado seja Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim em Salmos, lá no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se turbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se esbravecerão, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando olhamos para esses versos do Salmo 46, pode se assentar. Costumamos a dizer que eu já ouvi esta mensagem, eu já ouvi esta palavra. Mas quando colocamos ao nosso coração e quando entregamos a nossa angústia ao Senhor Jesus Cristo, quando literalmente sabemos que o Deus de Israel está conosco, aí entendemos estes versos. Quando olhamos para estes versos e só lemos ele, e só olhamos para ele e não queremos entregar as nossas preocupações ao Senhor, sim, igreja, são só versos, são só salmos. Mas quando entregamos de todo o coração as nossas angústias, através do que o Senhor está nos instruindo, a nossa alegria volta ao coração e o Senhor volta a reinar sobre o nosso corpo, sobre nossa alma, sobre a nossa face. Então que nesta noite nos entreguemos ao Senhor de corpo e alma e nos alegremos com a presença dEle, porque Ele já se faz presente, porque a palavra nos diz que onde há 3 ou 2 pessoas reunidas no meu nome, eu já se faço presente. Ou seja, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso já está presente. Aleluias, glória ao Senhor. Estamos vendo guerras,
desolações, todo mundo preocupado, uma correria para cá e para lá, o jornal dizendo que está matando, está acontecendo, é bomba para lá e para cá. Mas nós, cristãos, servos de Cristo Jesus, sabemos que isso irá acontecer. Sabemos que ainda continuará. Mas o Senhor nos chama para esse exército, para nos alistarmos, mas não só nos alistarmos para só preencher um nome, mas sim para fazer a obra. Lembre-se, você irá ser cobrado das obras que foi feita para você aqui. O que era para você fazer, você não fez, você irá ser cobrado. Então o que está passando na TV e nos jornais, nós já sabemos. Nós lemos a Bíblia. Então para nós é normal, é triste, sim, mas é normal. E aí olhamos para trás e falamos: não temos mais tempo de perder tempo. Chegou o tempo, igreja. Ou você se alista de verdade para o Senhor, ou para de brincadeira, ou cai para cima para fazer a obra. Porque queira você ou não queira, está chegando. E o Senhor está à porta e já está batendo. Abra o coração a Deus. Amém? Se coloque da melhor maneira. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer e clamar ao Senhor. Porque tudo pode e tudo faz por mim e por você. Angústia, preocupação, entregue a Ele também. Frustrações, por que não? Entregue a Ele também. O que tem roubado a tua paz? O que tem deixado você triste neste domingo? Entregue ao Senhor. Chame a alegria para o teu coração. Chame a água que renova nossas forças. Chame o pão da vida que é Jesus Cristo. Pai, entramos na tua presença, Senhor Jesus, Pai. Primeiramente, Senhor, para declarar, Senhor, que tu és santo, tu és poderoso. Tu é o Deus, Pai. Tu é o Deus maravilhoso, Senhor. Pai, eu clamo a Ti, Senhor Jesus, Pai, por nossas vidas, Senhor Jesus, que aqui estamos, Pai, para Te adorar, para Te servir, Senhor Jesus, Pai. Pai, entramos na Tua presença, Senhor Jesus, para dizermos que somos falhos e pecadores, Senhor Jesus, Pai. Mas a Tua graça tem nos alcançado todos os dias. A Tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Senhor Jesus, Pai. Por muitas das vezes que nós nos sentimos fracos, por muitas das vezes que sentimos angustiados, querendo desistir, o Senhor vem com Tuas mãos poderosas e nos levanta, e nos mostra o caminho de novo, e nos injeta uma dose de ânimo que o Teu Espírito Santo tem, Pai. Pai, então eu entro na Tua presença, Senhor Jesus, Pai, pedindo, Senhor Jesus, por cada coração que aqui está, Pai. Ah, Pai, não deixa, Pai, sair da forma que entrou, Pai. Que saia, Papai querido, alegre com Tua presença, Senhor, deixando todas as preocupações, todas as angústias, Senhor Jesus, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua presença já está neste lugar, a Tua presença já se encontra nesse ambiente, Pai. Pai, entregamos a Ti, Senhor Jesus, Pai, o nosso culto, Senhor Jesus, Pai, de todo o coração, Papai querido, Pai. Queremos, Senhor Jesus, Pai, ser revestido, Pai, por Ti, Senhor Jesus, Pai. Queremos, Senhor Jesus, Pai, ser transbordado pelo Teu amor, Senhor Jesus, Pai. Então que o Senhor venha, Pai, renovar nossas forças, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Pai, falar os nossos corações, Senhor Jesus, Pai. Abençoe, Pai, a cada louvor, Senhor Jesus, Pai. Que a Tua palavra possa ministrar os nossos corações. Que a Tua palavra possa nos mostrar o caminho, Senhor Jesus, Pai. E que saiamos daqui, Senhor Jesus, Pai, com a certeza, Pai, que o Senhor é o nosso socorro bem presente, Pai, na hora da angústia, na hora da aflição, na hora do desânimo. É o Senhor que com Tuas mãos poderosas que nos levanta e nos diz: vai, filho meu, vai, filha minha, continua, continua, não para, continua, porque eu estou contigo, porque eu estou do seu lado, eu estou te carregando. Só permaneça, não pare, não pare. E assim, Senhor Jesus, Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor é Deus. Tu és poderoso e Tu és maravilhoso, e estamos aqui para Te adorar e Te servir e dizer novamente que Tu és santo, Tu és santo,
Tu és santo e gratidão a Ti, Pai. Aleluias, glória a Deus. Amém, igreja. Glória ao Senhor. Aleluia, santo é o Teu nome. Grande é o Senhor. Aleluias. Glória ao Senhor. Aleluia, igreja. Na mesma fiação, caderno de oração hoje. Caderno de oração de vidas que necessitam. Oramos para o nosso irmão Alcir. Hoje já está nos braços do Pai. Mas oramos. E o Senhor sabe de todas as coisas. Mas precisamos continuar orando, porque tem vidas aqui ainda que necessitam de nossas orações. Se coloque de pé, igreja. Estenda as tuas mãos para cá. E coloque o teu coração. Fé que o Senhor vai fazer. Fé que o Senhor vai curar. Fé que o Senhor vai restaurar. Pai, entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor Jesus, Pai, para clamar a Ti, Senhor Jesus, Pai, por estas vidas, Senhor. Ah, Pai, nem todas eu conheço, Pai, mas Tu conheces, Senhor Jesus, Pai. Tu sabe a causa, Senhor Jesus, Pai, que eles necessitam, Pai. Tu sabe, Senhor Jesus, o que eles buscam, Senhor Jesus, Pai. Então eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, Pai. Visita neste momento, Pai, a cada enfermo, Pai. Ah, Papai, a cada leito de hospital, Senhor Jesus, Pai. Visita, Papai, querido, das ruas que nesse momento, Pai, jovens estão se drogando, Senhor Jesus, Pai. Jovens estão se prostituindo, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro, Pai, como aquele que neste momento, Pai, quer se suicidar, Senhor Jesus, Pai. Vai de encontro, Senhor Jesus, Pai. Vai ao coração, Senhor Jesus, e transforma esta vida, Senhor Jesus, Pai. Sabemos, Papai querido, que o Senhor é o nosso socorro, Pai. Sabemos, Pai, que só o Senhor pode fazer por nós, e só o Senhor fez por nós. E eu te agradeço por cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória ao Senhor. Aleluias. A presença do Senhor nos aquece. A presença do Senhor nos faz ir adiante. E a presença do Senhor está conosco todos os dias. A presença do Senhor não pode ficar em apenas um culto. A presença do Senhor tem que estar permanente em nossas vidas. Pegue teus dízimos. Pegue tuas ofertas. Levante suas mãos e agradeça ao Senhor pelo prover dEle, pela provisão dEle, por tudo que Ele tem feito na tua vida. Deus faz na tua vida e vai continuar fazendo. Levante-se mais uma vez. O culto só começou. Ore ao Senhor pela tua casa, pelo teu trabalho. Abençoe o teu patrão. Abençoe. Pai, entramos na tua presença, Senhor Jesus, Pai, para clamar a Ti, Senhor Jesus, Pai, por cada dizimista, Pai, por cada ofertante da tua casa, Pai. Pai, eu agradeço a Ti, Pai, por cada provisão que o Senhor tem nos enviado, Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço assim, Pai, pela porta, Senhor Jesus, de emprego a qual o Senhor abriu para mim, Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade, Pai, de poder, Senhor Jesus, buscar, Pai, o meu ganha-pão, Senhor Jesus, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai, eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor visita os meus patrões, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor multiplique na vida deles, Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar o celeiro deles também, Senhor Jesus, Pai. E que a empresa, Senhor Jesus, Pai, possa crescer, Pai, ainda mais, Senhor Jesus, Pai. Para que mais portas sejam abertas para aquelas pessoas que necessitam de um emprego, Senhor Jesus, Pai. Abençoe esta casa, Senhor Jesus, Pai. Abençoe, Senhor Jesus, Pai. Dê provisão, Senhor Jesus, Pai. Envia, Senhor Jesus, mantimento, Senhor Jesus, Pai, para podermos, Senhor Jesus, ajudar aquelas famílias que necessitam, Pai. Eu clamo e eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode trazer à frente, igreja. Aleluias. Glória a teu santo nome. Deus é maravilhoso. Pode vir, Madre. Aleluias. Glória ao Senhor.
digno de toda a honra e todo o louvor, digno de toda a glória. Jesus maravilhoso. Pode vir, irmã Adriana. A irmã Adriana pediu uma oportunidade breve. Glória ao Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Confesso que eu não queria, mas amém. Entre tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre mim, eu tenho falado para Ele que Ele tem se empolgado muito com isso. E com essa empolgação do Senhor, Ele tem me permitido mais uma gravidez. Foi bem difícil, porque eu tive que passar por três processos, né? Acreditar, aceitar e se alegrar. Eu confesso para os irmãos que eu tenho me cuidado muito. Tanto é que a Raquel já vai fazer 11 anos. E eu falava para o Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. Mas essa foi a vontade permissiva do Senhor. Eu não sei qual é o propósito dele nisso tudo. E o culto, ele já começou, o Senhor falando sobre preocupações. E eu confesso que essa tem sido a minha. Não porque eu não estou aceitando essa gravidez, não que eu não esteja feliz com o que o Senhor está fazendo comigo. Mas a minha preocupação maior é a minha saúde. É a saúde do bebê. Porque alguns irmãos aqui que já me conhecem, na gestação da Raquel eu sofri muito devido a um problema de saúde que eu nasci. E essa é a minha preocupação. Porque eu tive que parar uma vida inteira de medicação. Eu tive que parar para que isso não viesse afetar a criança. E o que eu tenho pedido para o Senhor, só segura na minha mão. Eu não sei como vai ser, Deus, mas segura na minha mão. Eu não quero passar por tudo que eu passei na gestação da Raquel, mas eu não sei como vai ser. Mas o Senhor, Ele sabe. E para complementar a palavra de início do culto, eu queria deixar uma palavra de meditação. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor, Ele tem cuidado de mim. O Senhor, Ele tem cuidado de você. Independente da circunstância, irmãos, que você está passando, independente da prova, da luta que tem vindo sobre você, assim te diz o Senhor: lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Eu sei, irmãos, que é difícil, porque eu me vejo como Pedro, ali como quando Jesus apareceu para ele andando sobre as águas. E Pedro falou para ele: Jesus, se é tu, manda que eu vá até a ti. Então Jesus permitiu que Pedro viesse até ele. E Pedro desceu daquele barco e começou a andar. Só que no momento daquela caminhada sobre as águas, ele tirou os olhos de Jesus. Então a fé dele foi diminuindo. A fé dele se tornou pequena e ele começou a afundar. Mas que eu e você não venhamos tirar os nossos olhos de Jesus, porque Ele é o único que nos mantém de pé. Não há outro que nos levante. Não é o teu esposo, não é a tua esposa, não é teu filho, não é o teu trabalho, não é o teu salário que te mantém de pé. É o Senhor. É o Senhor. Amém?
eu agradeço a oportunidade que os irmãos estejam me apresentando em suas orações. Amém? Pai, Senhor, igreja, vocês viram a necessidade? Algo rápido e breve. Levanta. Sem emoção. Levanta. Estenda as tuas mãos para cá. Vocês viram que o culto não é à toa. Preocupação, angústia e medo. Estenda as suas mãos para cá e fala: sai tudo e sair. Decrete vida. Decrete bênção sobre a vida dela. Que ela saia daqui deste culto sabendo e tendo a certeza que o Senhor é socorro, bem presente na angústia dela. Pai, entramos na Tua presença, Senhor Jesus, Pai, para te pedir para a Tua serva, Senhor Jesus, Pai. Papai, sabemos que tudo tem um propósito, Senhor Jesus, Pai, e Tu escolheu ela, Senhor Jesus, Pai. Então nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, Pai, que toda angústia, todo medo, toda preocupação caia por terra, porque o Senhor Deus de Israel é com ela, e nós sabemos que o Senhor irá fortalecer ela, nós sabemos que ela irá ter uma boa gestação, nós sabemos, Pai, que a criança vai vir com saúde, Senhor Jesus, Pai, e nós sabemos, Pai, que a criança irá, Papai querido, Pai, vir num lar cristão, Senhor Jesus, Pai, e nós sabemos, Senhor Jesus, Pai, que através desta criança, Senhor Jesus, Pai, outros irão vir, porque há um renovo, há uma vida nova, há um nascimento, e o Senhor Jesus se alegra. Então vá com alegria no teu coração, sabendo que o Senhor Jesus é contigo. Amém, Deus. Glória ao Senhor. O grupo de louvor está com a oportunidade. Glória ao Senhor, aleluias. Pode se assentar, igreja. Grande é o Senhor. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ministério de Louvor, Sal da Igreja, com a paz do Senhor. Amém? Você veio adorar ao Senhor, e o Senhor já moveu neste lugar. Nós estávamos vindo, e eu atrasada como sempre, e um carro bem devagar na minha frente. Eu falei: meu Deus, será que ele vai para a minha igreja? Quando chegou aqui era o pastor que estava chegando. Eu falei: ele vai para a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que nós viemos adorar ao Senhor nesta noite. E que notícia boa, porque o Senhor tem dado vida. Aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Nós queremos adorar ao Senhor, aleluias, nesta noite. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque em momento algum Ele não nos tem nos deixado. Ele tem permanecido, aleluias, Ele tem sido fiel. A palavra de quinta-feira disse permanecer. Permaneça na presença do Senhor e Ele permanece contigo, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus.
Pode declarar. És fiel em todo o tempo. Aleluia. Em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus, a doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declara que Ele é fiel, aleluia. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Glória a Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Que Jesus maravilhoso é esse. Que Deus tremendo é esse. Que tem feito, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Meu Deus.
Tu és o Deus nessa terra, Tu és o Deus deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
num Deus que tudo pode. Nós cremos num Deus que tudo faz, aleluia. O vacilar e o desconfiar pode vir de mim, mas na presença do Senhor Ele se mantém fiel para contigo, aleluia. Eu queria que você declarasse mais uma vez que não tem ninguém como o nosso Deus, aleluia. Você pode fazer isso, aleluia. Você pode declarar que somente o Senhor é na tua vida, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Você pode gritar bem alto, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ele faz na minha vida, aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. E é isso que nós cremos, Senhor, e declaramos, aleluia, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor e nós agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus, aleluia. Aleluias, glória a Deus. Ninguém é como o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Quero estar apresentando o visitante desta noite, nosso irmão Antônio. Nosso irmão Antônio e os outros demais irmãos, peço perdão, não marquei o nome. Como os irmãos irão receber os nossos irmãos visitantes? Aleluias, glória a Deus. Uma salva de palmas aos visitantes, então. Aleluias, glória ao Senhor. Aleluias, grande é o Senhor. Eu também quero agradecer a minha riquíssima oportunidade. Quero estar chamando aqui o nosso pastor César, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, alimentando nossos corações. E junto com ele o nosso pastor José, que vai estar orando pela vida do nosso pastor. Amém, igreja? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amados, eu creio que poucos irmãos conhecem o nosso pastor César. O nosso pastor César, ele é o nosso líder regional norte. Vem fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando, estando presente nas igrejas. Isso é muito importante para nós, irmãos. E me alegra muito, porque quando eu fiz o convite a esse jovem pastor, de imediato ele falou: pastor José, pode contar comigo. Então eu só tenho que agradecer a Deus, irmãos, pela vida desse líder, né? Desse irmão, que é uma bênção em nossas vidas. Eu quero pedir que todos os irmãos estejam orando pelo seu ministério também, tá? Ele é líder regional, a gente sabe que não é fácil, mas até agora, irmãos, tem sido uma bênção. E eu creio que daqui para frente vai ser muito melhor. Amém? Vamos orar por ele? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amém. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Em primeiro lugar, por este culto maravilhoso que o Senhor preparou. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor César. Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja usando este vaso. Que este vaso, Senhor, possa sim falar com a tua igreja, Pai. Eu creio que o Senhor já colocou uma mensagem, uma palavra no seu coração, para que nós pudéssemos sair deste lugar diferente da maneira que nós entramos. Senhor Jesus, visita o coração do teu servo, Pai. Em nome de Jesus.
Amém, Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus por esta igreja, pelo convite feito. Pastor José, que Deus te abençoe. A toda a igreja aqui presente, que Deus possa abençoá-los abundantemente com todas as sortes de bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores. Amém. É uma satisfação estar aqui. Eu já estive aqui por algumas e talvez muitas vezes, mas há uns 15 anos atrás. Não é verdade, irmã Dilane? Para mais. Eu acho que a última vez que eu estive aqui, talvez não era nem casado, estava prestes a casar, né? Hoje, graças a Deus, minha esposa não pôde acompanhar, 3 filhas. Tivemos culto pela manhã em nossa igreja do Mandaqui e vim acompanhado de 2 seguranças. Diácono Valdivino, que é o nosso co-pastor, e também o nosso diácono irmão Luiz. Deus abençoe vocês pela amizade, por estar aqui conosco, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Leamos o versículo de número 13 e 14, amém? 1 Crônicas, capítulo 13, verso de número 13, está escrito assim: Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Amém. Pastor já orou, tome seu assento, por favor. Irmãos, nesta noite eu gostaria de ministrar a respeito da vida, da casa de Obed-edom, da família de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Vocês vão ouvir esse nome de forma muito recorrente na pregação de hoje. A palavra Obed significa servo, o mesmo que escravo, aquele que serve. A palavra Edom, Obed-edom, denota que esse homem era um descendente dos edomitas, descendentes de Esaú. E Obed era um homem que tinha pelo menos, pastor José, 3 grandes problemas na vida. Obed, ele tinha no mínimo 3 grandes problemas na vida. Quais eram esses problemas? Primeiro, Obed era um homem que morava à beira da estrada, de uma estrada que dava acesso a Jerusalém. E se olhar no contexto bíblico, nós vamos identificar que somente morava à
beira de uma estrada, os mendigos, os coxos, os cegos, os leprosos, os rejeitados pela sociedade, os menosprezados, os desprezados, eles eram jogados para morar à beira de uma estrada, ou seja, distante do convívio da sociedade. E Obed-Edom morava à beira da estrada. Segundo alguns teólogos, ele morava numa tapera. Não era nem uma casa, mas era numa tapera. Obed também tinha um outro grande problema. A sua esposa era estéril. Não podia gerar filhos. E naquela época do mundo antigo, no Antigo Testamento, você vai identificar que todo lar, toda mulher que não podia gerar filhos, era uma pessoa que vivia debaixo de vergonha, de constrangimento, porque era o costume daquela época. E Obed também tinha um terceiro problema. Além de morar à beira da estrada, como uma pessoa rejeitado pela sociedade, além de ter a esposa estéril, Obed também tinha os seus animais, que também eram estéreis. As plantações de Obed não frutificavam. Desculpe a expressão, em outras palavras, era um homem lascado na vida. Um homem problemático. Talvez não muito diferente da sua história ou da minha história, porque todos nós temos problemas, cada um em um segmento da vida. Um talvez se dá super bem no relacionamento familiar, mas financeiramente está sempre no aperto. Outros financeiramente estão muitíssimo bem, mas dentro de casa, provação. Cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um aqui sabe onde está a sua dor. E Obed tinha os problemas. Assim como toda família, todo lar tem o seu problema. Bom, no contexto bíblico que nós lemos, Davi havia acabado de assumir o reinado em Jerusalém. E ao assumir o reinado, ele coloca no seu coração o desejo de levar a arca do Senhor para lá junto ao seu reinado, lá no santuário. Ora, a arca de Deus era como se fosse uma tipologia bíblica da presença de Deus em meio ao povo. Ou seja, onde aquela arca estava, ali significava que lá também estava a presença de Deus. Essa arca era como se fosse um caixote, e dentro desse caixote haviam 3 elementos sagrados: as tábuas dos 10 mandamentos, representando ali a importância da lei, da palavra de Deus para o povo. Dentro daquela arca havia também o vaso de maná, como uma lembrança da provisão de Deus para o povo durante aquele percurso no deserto. Dentro daquela arca havia também a vara de Arão que floresceu. Ou seja, aquela arca simbolizava a presença de Deus. Era comum naquela época, e você vai identificar algumas passagens bíblicas,
que todas as vezes que Israel ia para uma guerra, Israel também levava para o meio da guerra aquela arca, como que dizendo: se a arca está aqui no meio da guerra, Deus também está conosco nessa guerra. Em outras palavras, a arca simbolizava a presença de Deus. E Davi então, ele coloca no seu coração o desejo de levar para Jerusalém a arca, como que dizendo: no meu reinado, Deus também estará comigo. E Davi então, ele vai retirar a arca que estava na casa de Abinadab. Essa arca estava há mais de 20 anos largada na casa de Abinadab. Por 20 anos essa arca ficou lá, como que jogada, guardada. E Davi então, ele coloca no coração de pegar a arca na casa de Abinadab e levar até o santuário em Jerusalém. Você vai identificar lá em 1 Crônicas que Davi cria uma estratégia, faz toda uma comitiva, coloca bois para carregar a arca, e vai aquele trajeto. Tente imaginar uma multidão carregando a arca e passando por uma estrada que saía da casa de Abinadab até Jerusalém. Acompanhe comigo essa história. E a Bíblia vai dizer que eles estavam carregando aquela arca, mas algumas coisas aconteceram pelo caminho. Os bois começaram a pender de um lado para o outro, a tremer, e a arca então ameaçando cair, que estava sobre os bois. E de repente a arca estava prestes a tombar, a cair, aí iria quebrar. E o trajeto indo em direção a Jerusalém, e de repente a arca está quase caindo, e a Bíblia diz que um homem por nome de Uza, ele tenta segurar a arca, e ao pôr a mão na arca, ele cai morto em terra. Caiu, só de tentar pôr a mão na arca. Deixa eu tentar explicar essa história para você. Vou contar uma história na pregação de hoje, pastor José. Edilene, se a senhora estivesse lá, ou qualquer um dos senhores estivesse lá, e visse que alguém pôs a mão na arca e morreu, você colocaria a mão na arca? Como continuar o trajeto de levar a arca a Jerusalém, sendo que ninguém iria se atrever a pôr a mão na arca? Se eu estivesse lá, eu ia falar assim: você vai? Pode ir, Deus te abençoe. Eu não vou. E aí, o rei Davi, não tendo condições de continuar o trajeto de levar a arca a Jerusalém, ele não teve outra opção a não ser ali naquela estrada deixar a arca. Mas o que ele faz? A Bíblia diz que ali naquela estrada, como eu disse, tinha uma tapera, uma casinha, e ele deixa aquela arca naquele local onde morava quem? Obed-edom. E a Bíblia diz que Obed-edom, ele recebe aquela arca em sua casa, e aquela arca permanecerá por 3 meses na casa de Obed-edom. E nesses 3 meses, a Bíblia diz, e o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Sabe o que eu aprendo aqui?
Todas as vezes que você abre o seu coração, a porta da sua casa para a presença de Deus, Deus abençoa não somente a sua vida, mas Deus abençoa a sua casa e tudo quanto você tem. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa os seus filhos, Deus abençoa toda a sua casa. Basta permitir a entrada da presença de Deus. Coisa boa é quando a gente encontra um crente, um cristão, com o coração aberto para a presença de Deus. Mas veja que interessante, aquela arca permanecera 20 anos na casa de Abinadab. Você não encontra um registro na Bíblia de um milagre na casa de Abinadab. A mesma arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Bastou entrar na casa de Obed-edom e tudo se transformou. A diferença é que na casa de Abinadab, aquela arca estava desprezada, menosprezada, ninguém valorizou aquela arca. Na casa de Obed-edom, ela foi bem recebida, ela foi bem aceita. Aprove a Deus que quando você estiver aqui, neste local, você possa estar com seu coração aberto, valorizando a presença de Deus. Infelizmente, hoje muitos menosprezam a presença de Deus. Lá em Hebreus está escrito assim: olha, não sejamos como alguns que abandonam as vossas congregações. Veja, essa arca entrou na casa de Obed-edom e Deus mudou, transformou toda a casa de Obed-edom. O interessante é que a Bíblia é muito enfática ao dizer que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. A bênção não ficou restrita a Obed-edom. A bênção alcançou toda a casa de Obed-edom. Talvez você esteja aqui orando pelo seu filho, pela sua filha, mas eu tenho certeza que a presença de Deus, que abençoa a sua vida, também vai abençoá-lo onde quer que ele esteja. Talvez você esteja aqui sozinho, sozinha, representando a sua casa e o seu lar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está convencendo seus entes queridos de todo mal, de todo pecado, de todo juízo. Mas veja, Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. Mas qual era o projeto inicial? De que a arca fosse para onde? Jerusalém. Então aquela arca estava ali temporariamente. Ela não iria ficar ali de forma definitiva. E Obed-edom sabia disso, porque foi o propósito de Davi de pegar aquela arca e levar até Jerusalém. Mas não tendo condições naquele momento, temporariamente, ela ficou ali na casa de Obed-edom. Passaram-se 3 meses. E Davi então, ele retorna para buscar a arca, que era o projeto inicial. Penso eu
Isso sou eu conjecturando. Obed-Edom, ele não tinha autoridade, autonomia para dizer: rei, não vai levar a arca, deixa ela aqui. Era o rei Davi. Ele não tinha outra alternativa a não ser entregar. E aí, quando eu olho e leio os próximos capítulos, eu vejo a história de Obed-Edom e chego à seguinte conclusão: Obed-Edom entregou a arca para Davi, com uma condição: Davi, rei, pode levar a arca, com um detalhe: eu vou junto. Ele poderia muito bem dizer: rei, a minha casa já está demasiadamente abençoada, pegue a arca, pode levá-la. Mas ele resolveu ir junto à arca. E aqui, pastor José, eu ingresso na mensagem com uma pergunta muito séria, para que você responda para si mesmo: o que você fará depois que você receber a sua bênção e o seu milagre? É uma pergunta simples, mas que requer responsabilidade ao responder. O que você fará com a sua fé depois que você receber a bênção e o milagre que você tanto clama? Vou melhorar a pergunta: o que você fará dessa igreja depois que você receber a bênção e o milagre que você tanto pede? O que você fará desta igreja, desses cultos, depois que Deus salvar a sua família que você tanto clama? Porque uma coisa é certa: todo aquele que pede, recebe. O que bate, se abre. O que busca, encontra. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Em Josué tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: de toda promessa que Deus fizer à casa de Israel, todas se cumpriram. Ou seja, promessa alguma caiu por terra. Toda promessa que Deus fez na sua vida, a sua casa, a sua família, Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria Deus e não cumpriria? O nosso Deus tem palavra. Ele promete, Ele cumpre. Mas veja, de novo, o que você fará do seu chamado, da sua fé, depois que você receber a sua bênção e o seu milagre? Obed poderia dizer: pode pegar a arca e levá-la, já estou abençoado. Sabe o que isso significa? Sabe por que dessa pergunta? Existem pessoas que estão atrás da bênção e não do abençoador. Existem pessoas que estão atrás do milagre e não daquele que tem poder para fazer milagres. Perceba que Obed-Edom não estava preocupado com a bênção que alcançou a sua casa, mas ele estava preocupado em estar onde estava
a presença de Deus. Vivemos uma geração, pastor José, preocupada nas bênçãos e nos milagres. Uma geração que corre de um lado para o outro, mas esquecem do doador da bênção e do milagre. Muitos preocupados com aquilo que está sob a mão de Deus. Eu ainda prefiro o dono da bênção e do milagre. Sabe aquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não o sirvo por aquilo que Ele pode fazer, mas eu o sirvo por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Morreu por amor a mim, a você, a nós. Pessoas preocupadas somente com a bênção e com o milagre. Aqui não tem, pastor José. Só lá no Mandaqui, não é verdade, Valdivino? Pastor, ora por mim. Aí a gente vai lá, ora, discipula, a vida dá uma guinada. Daqui a pouco, cadê? Sumiu. Pessoas que estão lá com a vida arrebentada. De repente a porta se abre e a pessoa some. Pessoas que estão lá com a família destruída, o casamento dilacerado. Aí daqui a pouco as coisas são restituídas e cadê a pessoa? Sumiu. Pessoas que estavam atrás da bênção e do milagre. Milagre é bom? É excelente. É ótimo. A bênção é bom? É excelente. Mas não se esqueça, o povo de Israel foi o povo que mais experimentou milagre nessa terra. Entretanto, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto, mesmo sendo o povo que viu e experimentou o milagre. O milagre não salva. Quem salva é Deus. Quem salva é Jesus Cristo. Às vezes a gente se apega tanto à bênção e o milagre. É como se fosse um filho interessado somente nos presentes que o seu pai e sua mãe pode lhe oferecer, mas esquece do amor do pai e da mãe para com ele. Mas quando eu olho a história de Obed, eu vejo nos próximos capítulos que Obed soube valorizar a presença de Deus. Eu encontro na Bíblia aqui pelo menos 6 fases, 6 passos de crescimento espiritual que Obed deu ao tomar a decisão de estar onde estava a presença de Deus. Nós lemos aqui que a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom e Deus abençoou a família, toda a casa de Obed, tudo quanto ele tinha. Mas após Davi pegar aquela arca e levá-la para Jerusalém, Obed vai junto. E como eu sei que ele vai junto? No próximo capítulo, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 18, nós vamos encontrar que lá no santuário
havia um porteiro. E sabe quem era? Obed. Obed tornou-se um porteiro do santuário de Deus. Eu acho que junto com o pastor você poderia ter dado um glória a Deus com aleluia. No início da pregação, nós falamos aqui que ele era um rejeitado, menosprezado pela sociedade. Agora ele é um porteiro do santuário de Deus. Mais adiante, 1 Crônicas capítulo 15, de versículo 19 a 21, nós vemos que agora de porteiro, ele tornou-se um músico que tocava lá no santuário, diante da arca do Senhor. Penso eu, que ele vendo Davi dedilhar a harpa, aprendeu e também passou a louvar a Deus. Mais adiante, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 24, nós vemos que Obed-Edom tornou-se um guardião da arca do Senhor. Eles ficavam ali como que na portaria, como porteiros, com o objetivo de proteger a arca de Deus. Ou seja, ele tinha o desejo ardente de estar onde estava a presença de Deus. Mais adiante, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 4 e 5, Obed-Edom tornou-se um ministro de adoração, liderado pelo salmista Asaf. Mais adiante, 1 Crônicas capítulo 16, do verso 37 a 38, ele então agora torna-se um ministro de adoração e passa a liderar 68 pessoas. Você entendeu o que Deus fez com a vida de Obed-Edom? É como se Deus tivesse arrancado, tirado lá do charco de lodo. É assim que Deus faz com todo aquele que abre o coração para a presença de Deus. E se você for lá em 2 Crônicas, capítulo 25 a 24, você vai encontrar que esse mesmo Obed tornou-se uma pessoa que era responsável por administrar o ouro e a prata do santuário. Poderíamos dizer que era como se fosse o tesoureiro do santuário. Tamanha confiança que o rei Davi tinha nele. Ou seja, Obed foi um homem que teve a vida transformada, porque decidiu valorizar a presença de Deus. E se você for ler mais adiante 1 Crônicas, capítulo 14 para frente, você vai encontrar que Obed-Edom teve 8 filhos. Quantos filhos? 8. Você poderia ter dado um glória a Deus. No início da mensagem que nós falamos que a esposa era, e agora teve 8 filhos. Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Já que a gente falou de filho, deixa eu contar um testemunho para você. Eu já contei para o pastor José.
Algumas irmãs aqui devem conhecer a minha esposa. Eu sei que a Edilane conhece. A minha esposa, há uns 12 anos atrás, ela foi acometida de um câncer de tireoide. E um exame de rotina. Até então, só sabia disso de orar por outras pessoas que você não tem tanta afinidade. Uma coisa é quando isso alcança o seu lar e você está na frente do médico e o médico fala: você está com câncer. Irmãos, eu nunca bati o carro na vida, a não ser nesse dia. Eu saí do hospital no primeiro farol, eu continuei dirigindo, nem tchum, pá. Sabe quando você parece se desliga? E aí, a minha esposa, com aquele sentimento de luto, passaram-se 3 anos, e eu operado da vasectomia. Os irmãos sabem, eu já tinha 2 filhas. Os irmãos sabem que toda mulher quando tem dificuldade para engravidar, uma das primeiras coisas que o médico pede é fazer um exame da tireoide, porque ela é responsável por controlar todos os hormônios, o metabolismo do corpo. Minha esposa tirou por causa do câncer. E nós com 2 filhas, eu operado. Vai uma mulher pregar em nossa igreja, pastor José, uma missionária. Os irmãos já perceberam, já estão rindo. E aí, eu falei para minha esposa, era culto organizado pelas mulheres, eu falei: quem é a missionária que vai pregar hoje? Ela falou: não, uma indicação. Indicação de quem? A irmã tal. Eu fui falar com a irmã tal, quem que é? Não, uma indicação. Eu falei para minha esposa: como você me convida a indicação da indicação da indicação e ninguém conhece? E se essa mulher me fala uma besteira em cima do púlpito? E aí, eu pequei, pastor José, porque ninguém conhecia, eu não conhecia a missionária, a gente já fica meio... E agora? A missionária chegou em cima do púlpito, já tirou o sapato, eu falei: ai meu Deus do céu, minha esposa já olhou para mim, eu já fiz aquela cara, falei: tá vendo? E ela começou a pregar. Ela virou para minha esposa, encheu a boca no microfone assim, eu já estava com um pé atrás. Quando ela fez isso, eu já pronto. Ela falou assim: a esposa do pastor, esse sentimento de luto que está na sua vida, Deus está arrancando o luto e colocando vida. Aí, até aí, amém. Ela falou assim: talvez você não entendeu a vida que Deus está colocando. Era março. Falou: ainda esse ano você vai estar com uma filha no colo. E aí, irmão, a esposa operada, eu operado, eu já estava com os 2 pés atrás, eu coloquei pronto. E ainda ela falou assim: e vou te dizer mais, você já está grávida e não sabe. Eita, irmãos. Conclusão: 3 filhas em casa. Aquele sentimento de luto não existe mais. Deus é Deus que cuida da nossa casa e da nossa família. Deus, Ele cuida dos seus. Obed tomou uma decisão de priorizar a presença de Deus. É bem verdade que a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita dentro do nosso coração. E que nós somos templo do Espírito Santo. Será que você tem
priorizado a presença de Deus que habita no seu coração? Esses dias eu estava viajando para o Rio de Janeiro e estava um dia nublado, chuvoso, e quando o avião cortou aquelas nuvens escuras, lá em cima, aquele céu azul, aquele sol rasgando, e lá de cima você olhava para baixo e via aquela nuvem escura, como se a tempestade tivesse ficado para baixo, e aí aquele céu azul, que os olhos não conseguem enxergar onde ele termina. E aí eu fiquei imaginando no livro do profeta Isaías, que diz assim, que Deus está sentado sobre a terra, e aqui é descanso de seus pés. E vendo aquele céu infinito, eu falei, mas como que pode? Como mensurar o tamanho de Deus? E eu fiquei tentando mensurar ali, e cheguei à seguinte conclusão: não tem como mensurar o tamanho de Deus, de tão grande que Ele é. Mas há um detalhe: Ele mesmo sendo tão grande, tão gigante, Ele ainda cabe dentro do meu e do teu coração. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Valorize a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus em sua vida. Nada melhor do que a presença de Deus. Movimentos surgem aqui e acolá, mas eu ainda fico com a palavra de Deus. Eu ainda procuro ficar agarrado à palavra de Deus. Eu ainda prefiro a presença de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não o sirvo pelas bênçãos, pelos milagres, a qual eu sei que Ele pode fazer, mas eu o sirvo por aquilo que Ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe por que existem pessoas frustradas na fé? Porque estavam correndo atrás da bênção e do milagre. E talvez a bênção e o milagre não chegou no tempo que você gostaria. Aí a pessoa se frustra. Por quê? Porque ela não estava alicerçada em Deus, na palavra de Deus, mas sim em algum bem que ela poderia conquistar. Ei, apegue-se à presença de Deus. Quando você está firme na presença de Deus, cumpre-se o que está escrito: os sinais seguirão aqueles que crerem. Você já percebeu que a gente inverte? Você já percebeu que a gente gosta de inverter as coisas? Os sinais, as bênçãos, os milagres seguirão aqueles que crerem. Eu vou finalizar com uma ilustração. 2 jovens, poderia vir aqui, por favor, pastor, para me ajudar? Pode ser. Quem aqui conhece os Salmos 23? Tem como pôr aqui no Data Show? Salmos 23. 2, isso. Salmos 23. Quem conhece Salmos 23? Para finalizarmos, fique de pé, você vai me ajudar a concluir essa pregação, por favor.
Com a sua permissão, pastor. Salmos 23, quem consegue recitá-lo aqui comigo em alto e bom som? O Senhor nada. Levar-me mais os mesmos passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Paras uma mesa perante mim, nas presenças dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente há bondade. Pera, certamente que há Bondade e há, misericórdia. certamente que há Bondade e há, misericórdia. mais uma vez, certamente que há Bondade e há, me seguirão. Qual o seu nome? Bondade. Bondade. E o seu nome? Misericórdia. Certamente que há Bondade. e há, Misericórdia. me seguirão. O crente que tem a presença de Deus, ele vai à igreja, a bondade e a misericórdia tem que segui-los. O crente que tem a presença de Deus, ele vai trabalhar, pastor José, a bondade, a misericórdia está atrás, ele está dirigindo, a bondade, a misericórdia está atrás, ou seja, onde ele estiver, lá está a bondade e a misericórdia. Muito obrigado, bondade, muito obrigado, misericórdia. Pare de ficar correndo atrás das bênçãos e dos milagres. Priorize a presença de Deus. Amém? Com a permissão do pastor José, eu gostaria de orar com você em favor da sua casa e da sua família. Amém? Vamos orar? Coloque a sua família no altar de Deus nesse momento. Apresente a sua casa. Eu acredito que da mesma forma que Deus mudou a história de Obed-Edom, Deus tem poder para mudar a história da sua casa, da sua família. Deus tem poder para transformar a história do seu casamento. Sabe aquela passagem de Jó que diz que Deus transformou o cativeiro de Jó? A gente poderia dizer que Deus transformou o cativeiro de Obed-Edom. Deus mudou a sorte de Obed-Edom. Da mesma forma, Deus pode mudar a história da sua vida. Uma história diferente. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, na Tua presença, reunidos com os nossos irmãos. Eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha fortalecer o fraco, dar forças ao cansado, multiplicar as forças àquele que não tem nenhum vigor. Que o Senhor venha curar os enfermos, que o Senhor venha libertar os cativos, restaurar vidas, restituir os lares, segundo a Tua boa e perfeita, agradável vontade. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, eu te apresento cada um dos meus irmãos,
Abençoe com todas as sortes de bênçãos o meu irmão, a minha irmã, que sobre o teu povo, ó Pai, esteja as tuas bênçãos, mas que antes o nosso coração venha estar aplicado a Ti, na Tua presença, em nome de Jesus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu vivo na bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo fogo da escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Escute esse testemunho e eu encerro. Pode continuar o solo aí. A minha mãe, hoje, Pastor José, ela tem 85 anos. Toma menos remédio do que eu. Firme. Não perde um culto. Ela é diaconisa na igreja sede e está lá quase 60 anos, na mesma igreja. E já foi acometida por 4 cânceres. Graças a Deus o último já vai fazer quase 25 anos para mais. E hoje não toma um remédio, só toma vitamina B12, com 85 anos. Há alguns anos atrás, ela teve um nódulo na garganta e chegou-se à conclusão que ela tinha que operar e tirar. Fez todos os exames e aí agendou a internação. E aí chegou no dia da internação, coração de filho aflito, e minha mãe esperando lá ser chamada, cantando lá, né? Espírito de Deus, estou aqui. Uma pessoa simples. E aí encaminharam para a cirurgia. Quando passou ali 1 hora e pouco, o médico me chama. Eu falei, pronto, o que aconteceu? O médico chamando, e o médico falou, sabe o que é? Nós anestesiamos ela, anestesia geral,
Mas na hora de fazer a cirurgia não tinha mais nenhum nódulo. Meu Deus! Então ela não precisou operar. Aí o médico até falou, mas como ela tomou anestesia, tem que esperar agora algumas horas para ela se recompor e ter alta. E aí eu falei, chegou a tomar anestesia, foi para a maca e Deus fez o milagre. Quando você prioriza a presença de Deus, pode ter certeza, os sinais logo logo te alcançarão. Que Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar Pastor José, a sua vida, a sua casa, a sua família, toda essa igreja abundantemente, com todas as sortes de bênçãos, em nome de Jesus. A todos os oficiais, Deus abençoe. Amém. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão a bondade de Deus. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer nosso pastor César, a igreja de Mandaqui, que emprestou o pastor para que nós pudéssemos receber essa bênção hoje, né? Agradecer também os diáconos que acompanharam o pastor César. Olha aí que bênção, que Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Guarda bem o nosso pastor, viu? Homem de Deus, muito obrigado, pastor. Dois segurança, né? Queridos, amém, amém. Nós só temos que agradecer a Deus, viu, irmãos? Porque cada culto nós recebemos uma bênção do Senhor. Cada culto Deus fala de uma forma. Deus fala de uma maneira. Né? Muitas vezes eu posso não entender com um pastor pregando, mas eu entendo com outro pastor pregando. Sabe, irmãos? Então o que nós precisamos é ficar atentos à palavra do Senhor. Fique atento. Não perca uma vírgula. A mensagem sempre é para nos abençoar. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica agora, depois nós vamos aos avisos. E depois, no final do culto, o pastor César sempre gosta de tirar uma foto com os oficiais da igreja. Então, depois, do final, nós vamos tirar uma foto com o nosso pastor, né? No final de tudo, tá bom, irmãos? Depois dos avisos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Receber a bênção hoje, né? Já recebemos e agora é a bênção apostólica. É aquela bênção que nos fortalece. É aquela bênção que nos acompanha até os nossos lares. É aquela bênção que nos edifica. É aquela bênção que nos fortalece, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pois nós precisávamos, Senhor, ouvir
hoje esta mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Senhor nosso Deus, te agradecemos por todas as coisas, Pai. Fortalece a tua igreja, Pai. Capacita a tua igreja, em nome de Jesus. Igreja de Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a muita paz, de agora e todo sempre. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Senta rapidinho aí em nome de Jesus. A gente vai falar os avisos aqui bem rápido. Deu um probleminha ali no computador, não vai conseguir passar aí, vai? Não, né? Então tá, vamos lá. Segunda-feira nós estamos de feriado, olha, de férias. Discipulado. Discipulado está de férias. Terça-feira de férias também, discipulado. Quarta-feira, essa quarta-feira agora nós não teremos culto visita no lar. Quinta-feira, culto de oração aqui, último culto do mês. Oração aqui na igreja, amém? Glória a Deus. Sexta-feira, ensaio com o Ministério de Louvor a partir das 7h30 da noite. No sábado, o Ministério de Louvor tem compromisso numa igreja aqui em Mariporã mesmo. Dia 27, nós temos consagração com as irmãs. As irmãs da parte da manhã, aqui na igreja. Das 8 às 11 da manhã. Das irmãs que vão participar na parte da noite, que trabalham, é online, tá? Das 8 às 11 da noite também. Próximo? Tem aí? Amém. Culto dos varões. Glória a Deus. Amém. Aleluia. No dia 29 de junho, será no domingo, né? Amém? Amém. Tem mais algum aviso? Tem? Tô calma. Encontro de casados no mês de julho. Se você ainda não terminou de pagar, corre lá e paga em nome de Jesus. Vai ter uma banda lá cantando lá e tocando, que ó, é glória. Aleluia. Mais alguma coisa aí? Culto de aniversário da igreja, mês de agosto. Amém? A gente vai se preparando e vai falando em todos os cultos aqui do nosso culto de aniversário. Mais algum? Aí? Não? Amém. Agora eu vou chamar os irmãos, os varões, né? Tem a oração final para os varões. Eles colocaram um propósito no coração de todo final de culto. Orar aqui na frente. Amém? Então corre aqui, irmão. Não perde tempo, não. Os irmãos que vieram com o nosso pastor também, vem aqui orar com a gente. Em nome de Jesus. Aleluia. O irmão que nos visita também, vem aqui, irmão. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Senhor, igreja. Fiquem de pé, por favor, para nos ajudar. Essa intercessão é sobre o nosso culto de domingo, que vai acontecer, o culto dos varões, mas é sobre hombridade, caminhar junto e seguirmos juntos na caminhada com Cristo. Amém? Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, por cada pessoa, por cada irmão, Pai. Deus, que estamos aqui reunidos, Senhor. Ó Pai, com braço forte, ó Pai, iremos caminhar contigo. Iremos, ó Deus, na tua presença todos os dias, ó Pai. Deus, nos ajuda, Pai, nos ensina, ó Pai, nos capacita, nos dê força, ó Pai, para nós cada vez mais estar em tua presença, ó Deus. Ó Pai, cada vez mais vai nos colocando de pé, para que em nome de Jesus nós venhamos em prol do teu reino, Senhor. Ó Pai, semana que vem, ó Pai, iremos ter o culto de varões, Senhor. Pai, que o Senhor esteja na frente, abençoando. Ó Pai, que a nossa palavra, que o nosso convite possa ir de encontro com cada pessoa, que as pessoas possam reconhecer o Senhor, possa vir na tua presença, buscar, ó Deus, a santidade, buscar ser um novo, ó Deus, contigo. Nos renova, nos cuida, nos dê uma semana abençoada, ó Pai. Assim eu oro, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. Amém e amém. Amém. Irmãos, aproveitando os varões que estão aqui, pastor Carlos, espera um pouquinho só, amado. Amados, vamos fazer aqui, os varões aqui, todos. E aqui na frente nós vamos tirar uma foto.
Amém? Com todos os varões. Por favor, vamos ficar aqui. Amém. E depois... os menorzinhos ficam aqui na frente. Cadê o pastor César? Pastor César, está aqui. Vai dar. Vamos lá, irmãos. Pode declarar?